Maravilha, seja bem-vindo ao Expurgo Aleatório. É uma pergunta que eu recebo todas as semanas, fora do contexto do Evangelho, uma pergunta de qualquer assunto, obviamente relacionado àquilo que é a opinião da Bíblia. E a opinião da Bíblia é a opinião de Deus. E a opinião de Deus é a minha opinião. E a nossa opinião, a minha de Deus, da Bíblia, precisa ser a sua opinião. A Bíblia é o nosso manual. E eu recebi uma pergunta, e envie a sua pergunta também. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa, na verdade é mais um questionamento do que uma pergunta. A pessoa diz assim: eu trabalhava numa empresa e ali eu trabalhava para contratar pessoas. E eu contratei muitas pessoas, só que de repente eu fui mandado embora. E as pessoas continuaram lá que eu contratei. E elas são pessoas más. Por que eu saí? Por que Deus permitiu isso? Eu preferi não falar o nome da pessoa aqui, né? Não sei se a pessoa gostaria que falasse o nome, mas enfim, eu sei que é uma situação que pode ser o questionamento, a pergunta, a dúvida de muitas pessoas. Por que Deus permite uma situação dessa? E hoje a pessoa trabalha no emprego que o salário é inferior. E quem ela colocou lá na empresa continua lá ganhando o seu devido salário. Como se fosse... eu fui prejudicado, né? O mal permaneceu lá e eu saí. Bom, eu separei no mínimo 3 versículos. O primeiro está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 45, na qual Jesus diz assim: porque o sol se levanta sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desce sobre os justos e sobre os injustos. Então, não há uma divisão daquele que é mau e daquele que é bom, e o sol só vai brilhar para os bons, ou a luta só vai vir para os maus. Não. O Senhor está falando, o sol e a chuva nasce para todo mundo. E a questão de ter uma coisa boa ou mal na vida são questões de oportunidades e de propósito. Nós não podemos estar com Deus só quando aparentemente está tudo bem. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, é o segundo versículo que eu quero deixar aqui como resposta, no versículo 2, Eclesiastes 9:2 diz assim: tudo acontece igualmente a todos, o mesmo acontece ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que não jura. Ou seja, mais uma vez a Bíblia falando que tanto o bom, a coisa boa como a coisa má, acontece para qualquer pessoa. Até porque Deus, Ele ama o ser humano. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Então não teria motivos para Ele tratar alguém diferentemente, né? E uma terceira parte da Bíblia, essa grande parte das pessoas conhece, tem um louvor muito conhecido, está lá em Jó, capítulo 1, versículo 21, quando a mulher de Jó começa a falar: Jó, ei, você serve a Deus ainda? Olha o que aconteceu com você. A mulher dele queria induzir o pensamento de Jó a dizer: o seu Deus te esqueceu. Para,
sai da igreja, amaldiçoa a Deus e morre. E Jó responde: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele entendeu que se ele tinha alguma coisa, foi Deus que deu. E se ele perde aquela coisa, foi Deus também que tomou. Ué, tudo pertence a Deus. Então não existe algum tipo de injustiça porque alguém tenha mais ou alguém tenha menos. Tem até uma outra parábola aqui na palavra sobre o rico e o Lázaro. Lázaro era pobre e foi para o céu, e o rico foi para o inferno, e o rico ficou falando: poxa, eu quero ir para o céu também. E ali Abraão responde: você teve a sua oportunidade em vida, você tinha até coisas melhores, né? Quem sabe até uma oportunidade melhor de estar, porque você tinha escolas boas para estudar, para conseguir ler a Bíblia, mas enfim, ele foi para o inferno e aquele que tinha uma condição inferior foi para o céu. Então não tem um parâmetro, né, de que eu não aceito isso, eu não aceito perder, Deus não está comigo. Pelo contrário, Deus quer provar o nosso coração para ver se a gente está com Ele também no tempo mau. Porque se a gente é amigo de alguém, ou se alguém é seu amigo só quando você tem alguma coisa boa para oferecer, se essa pessoa vai embora depois, como que você fica? Você fica mal. Porque você vai entender que aquela pessoa te tratou só por aquilo que você tinha. Assim foi com os 10 leprosos também. Jesus curou os 10, mas só um voltou para agradecer. Então o nosso ânimo, o nosso humor não tem que mudar, porque nós éramos numa condição melhor e agora estamos numa condição inferior. Porque tudo isso é passageiro. No livro de Provérbios diz: e vi que tudo era passageiro. Em Eclesiastes diz: e vi que tudo era vaidade. Então isso é uma vaidade nossa, de querer sempre ter coisas superiores, maiores. Não é pecado desejar, mas se não houver a oportunidade ainda, eu sei que Deus pode até restituir esse emprego e colocar você numa condição de honra. Mas enquanto isso não acontece, glorifica o Senhor da mesma maneira. Como Jó disse: Deus deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. O importante é que quando nós morrermos, nós que temos Cristo, nós que fomos batizados, nós que somos fiéis e teremos que ser até a morte, a grande recompensa é quando chegar no céu, né? Enquanto isso, vamos vivendo as aflições. No mundo tereis aflições. Agora, naquilo que você pode lutar, lute. Amém? Sempre com oração, sempre indo na casa do Senhor, muito importante, sempre buscando a Deus, porque Jó não parou de buscar a Deus e Deus restituiu tudo. É um tempo de experiência na tua vida. Um tempo de a prova, ela gera a persistência na oração e isso gera comunhão com Deus. Amém? Então permaneça firme, não é culpa de Deus, o sol brilha para todos. Que Deus te abençoe, espero ter respondido. E cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, envie a sua pergunta no expurgo aleatório, que com o maior prazer eu vou aqui responder tudo o que está escrito na palavra. Amém? Deus te abençoe.